Fala galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é professor Alain, vamos para mais uma videoaula de geografia. Na aula passada nós trabalhamos a organização territorial e divisão política do Brasil. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a regionalização do Brasil. Por que o nosso país é dividido em regiões? Bom, para trabalhar isso, nós temos que compreender primeiro o que é região. Então, pessoal, é inevitável, a gente tem que voltar lá no latim. Nosso idioma, a língua portuguesa, ela é derivada do latim. E no latim, a palavra região era escrita da seguinte maneira, regere, e significava reger, governar, administrar, comandar. Bom, no Império Romano, lembram, já estudaram história, vão estudar mais ainda nos anos posteriores, o famoso Império Romano, que era gigantesco, e para o imperador romano, lá em Roma, que era a capital do império, conseguir governar toda a área gigantesca, ele dividia o Império Romano em áreas menores e colocava ali pessoas da sua confiança para governar aquelas áreas menores. Porque governando aquelas áreas menores, a partir de pessoas da confiança dele, ele conseguia ter o controle do todo, de toda a área. Então, essas áreas menores eram chamadas de régio. Então, olha aí, régio era o nome dado às divisões territoriais menores do Império Romano. Bom, o Brasil, por ser um país grande de dimensões continentais, né, ele foi dividido em regiões, em áreas menores. Então, vocês já começaram a entender que região é uma área menor. Regionalizar é dividir um território em áreas menores. E o Brasil, muito grande, para facilitar a governabilidade, a administração dele, ele foi dividido em áreas menores. Ele foi regionalizado. A regionalização oficial do Brasil é feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que regionalizou ou dividiu, né, o Brasil. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Em 5 grandes regiões, em 5 áreas menores, também chamada de macro-regiões. A região norte, a região nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul. Essas são as 5 grandes regiões do Brasil. Bom, mas qual foi o critério usado para dividir o Brasil em 5 regiões? Que critério foi usado para essa área aqui ser chamada de uma região, essa aqui ser chamada de outra? Bom, o critério varia. O critério pode ser econômico, pode ser cultural, pode ser social, pode ser natural. Exemplo, essa região aqui é o norte. O norte é uma região que tem uma grande característica natural, que é o bioma, a floresta amazônica. A grande característica natural é a cobertura florestal do bioma amazônico. Já a região nordeste, você tem uma característica muito marcante, que a diferencia dessa daqui, que é uma região onde há uma grande falta de chuva. É a nossa região que menos chove no Brasil, que é o clima semiárido, também marcado por uma forte tradição assim cultural, né, que é as festas juninas, o forró, que é uma característica muito forte da região nordeste. Tem também a questão da culinária, a culinária nordestina. Olha o que eu estou falando aqui. Estou falando de vegetação, estou falando de clima, estou falando de cultura, a diferença das culturas dos povos. É isso, galera. Regionalizar é você separar pela diferença e agrupar pelas semelhanças. De uma maneira mais clara. Eu posso chegar na sala e regionalizar a sala, fazendo assim, meninos por um lado, meninas para o outro. O que eu fiz? Eu
separei pelas diferenças, mas agrupei pelas semelhanças. Meninas de um lado, meninos de outro. Isso é regionalizar. Uma escola, ela é dividida em partes menores, para facilitar a administração dessa escola. Você pega e divide o setor pedagógico, do setor administrativo, do setor financeiro. Tudo para quê? Para facilitar a administração dessa escola. Bom, aí nós vamos para a primeira região do Brasil, que é a região norte aqui. A região norte é a maior região do Brasil, disparado. Praticamente a metade do Brasil, ou mais da metade do território brasileiro, é formado pela região norte, que compreende 7 estados: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Esses 7 estados juntos formam a região norte, também conhecida pelo nome região amazônica. Aqui estão todos os estados com o seu respectivo tamanho em quilômetros quadrados e a sua população, segundo o IBGE, em 2017. Então, não são números assim tão atrasados. Vocês podem observar aqui, ó, que o estado do Amazonas é o maior dos 7 estados da região norte. Em área, é o estado do Amazonas. Estão vendo aqui? O segundo é o estado do Pará, em área. Agora, em população, o estado do Pará tem a maior população, mais de 8 milhões, enquanto o estado do Amazonas é o segundo, com um pouco mais de 4 milhões. Aí nós vamos para a região Nordeste, aquela região que é formada por 9 estados e que tem uma característica cultural, que eu já disse aqui, uma característica natural, né, que o nosso clima mais seco do Brasil está na região Nordeste, é o clima semiárido, aonde predomina aquele bioma bem característico, que é a caatinga, com muitos cactos, muitas palmas. Bom, quais são os estados que formam a região Nordeste? A Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Aqui, ó, todos os 9 estados que formam a região Nordeste. Os 9 estados, não, desculpa, é isso mesmo, todos os 9 estados que juntos formam a região Nordeste. Esses 9 estados, eles têm características naturais, culturais, muito parecidas. Por isso que eles são agrupados na mesma região. Você agrupa pelas semelhanças. Mas, no conjunto, esses 9 estados são diferentes dos outros 7 da região norte. Então, você separa pelas diferenças e agrupa pelas semelhanças. Seguindo, o próximo é a região centro-oeste, aquela região brasileira muito característica também pelo seu bioma. O bioma que predomina é o bioma do cerrado. O clima também é muito característico, é o tropical verdadeiro, o tropical típico, com 2 estações do ano bem definidas, que é o verão chuvoso e o inverno seco. E também, pessoal, o relevo é um relevo muito característico. É o Planalto. O Planalto é o que predomina na região centro-oeste. Por isso que ela também é chamada de Planalto Central, porque são os planaltos dessa região central do Brasil. Planaltos na forma de chapada, é muito comum as chapadas, a mais famosa é a Chapada dos Guimarães. E quais são os estados que formam a região centro-oeste? São 3. O estado do Mato Grosso do Sul, de Goiás e do Mato Grosso. Só que dentro do estado de Goiás também está o Distrito Federal, que não é estado, mas é como se fosse. É a capital federal, Brasília. Por isso que é chamado de Distrito Federal. E aqui está, ó, todos os 3 estados mais o Distrito Federal. Bom, ainda vamos para a região Sudeste, que é a nossa região mais urbanizada e industrializada do Brasil. É formada por São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Qual a característica marcante dessa região? Como eu disse, é a região mais urbanizada, as maiores metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Depois vem Vitória um pouco mais atrás. Além das maiores metrópoles, também as maiores concentrações industriais,
né? O maior polo industrial do país é o de São Paulo, depois do Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte. Resumindo, galera, o coração econômico, o motor econômico do país é a região sudeste. Aí nós vamos para a última região, a região sul do Brasil, formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Qual a característica marcante da nossa região, da região sul do Brasil? É a região que predomina o clima frio, o clima temperado ou subtropical, porque é a região brasileira que está ao sul, abaixo do trópico de Capricórnio. Então o clima não é o tropical, aquele clima quente o ano todo. É um clima onde você tem o calor no verão, mas você tem muito frio no inverno. E esse frio, essa característica que diferencia a região sul das outras regiões do Brasil, vai influenciar na cultura do povo do sul, vai influenciar nas atividades econômicas do sul do Brasil. Por exemplo, é a única região do Brasil que você vai ver o cultivo de trigo, porque o trigo é uma lavoura, é um cultivo agrícola típico de clima frio. E como é a única região que você tem o frio todo ano, então é a única região que dá para plantar trigo. Pessoal, para finalizar, então o Brasil é dividido em regiões, em 5 regiões, em 5 áreas menores, para facilitar a governabilidade, a administração desse país, que é muito grande, né? Você vai ter, por exemplo, na região norte, uma característica muito marcante que a diferencia da região sul. Por quê? A região norte, ela é atravessada pela linha do Equador. É a nossa região mais quente e mais úmida do país. É onde predomina o clima equatorial, o bioma amazônico, calor e umidade o ano inteiro. E você vai ter clima, relevo, vegetação, hidrografia. É a nossa região mais rica em rios. São milhares de rios, rios muito grandes que dá para navegação. A economia da região vai ser forte, a economia e a cultura da região norte vai ser fortemente influenciada por essas condições naturais. A pesca, o extrativismo, porque é a maior floresta tropical do mundo. Então, você tem uma característica econômica, cultural, aqui na região, muito atrelada às características naturais, que a diferencia muito da região sul, que é a nossa região mais fria, que está ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, ela vai ser muito diferente da região norte, a região sul. E as atividades econômicas, a cultura, o jeito de se vestir, a culinária do povo do sul, dos sulistas, vai ser muito diferente dos nortistas. Então é por isso, a necessidade da população aqui do norte vai ser diferente da necessidade do pessoal do sul. Então, o governo federal aqui em Brasília, ele vai implantar políticas públicas diferentes para essas regiões. Porque as necessidades são diferentes, por conta das diferenças naturais. A região Nordeste, que não está aqui destacada, mas que é essa área aqui, é a região que menos chove, a região mais seca do Brasil. As necessidades dos nordestinos, elas vão ser diferentes dos nortistas e dos sulistas, né? Então é isso, galera. Você divide e regionaliza para facilitar a governabilidade, a implantação de políticas públicas. E para finalizar aqui, ó, o Brasil, área por região. Vocês percebem que a região norte, olha aqui, ó, 45% do Brasil, da área territorial do Brasil, é só a região norte. Ela praticamente sozinha é a metade do Brasil. Aí depois vem a região centro-oeste, com 19%. Depois a região nordeste, com 18%. Depois a região sul, com 11%. E a quinta e última região, em dimensões territoriais, é a região sul. Aí você vem agora, Brasil, a população por região.
Aí você percebe, ó, que a região sudeste tem 42% da população brasileira. Quase metade da população brasileira, dos 212 milhões de brasileiros, vive aqui. 214 milhões de brasileiros vive aqui, na região sudeste. E olha a região norte, a região amazônica. 8% apenas, ou seja, a maior região do Brasil é a que menos tem população, é a menos habitada. Por isso que a gente fala que a região norte é a menos povoada, aonde a densidade demográfica, a relação habitante por quilômetro quadrado, é a menor de todas. Porque é a maior de todas em área, mas é a menor em população. Aí você vai ter políticas públicas muito diferentes para essas regiões. Aqui, um formigueiro humano, altamente povoado, densidade demográfica alta. Aqui, densidade demográfica baixa. Né? Pessoal, a aula de hoje é essa. Até a próxima. Um forte abraço.